Convivência e reprodução assistida. Nessa edição do Eureka, você vai conhecer o cotidiano dos animais que vivem em cativeiro. Confira também quais são os sintomas que o seu animal doméstico pode apresentar decorrente da depressão e da ansiedade. O Eureka está no ar. A criação em cativeiro, também conhecida como zoocria, é a técnica de manter animais não domésticos em uma área delimitada, geralmente com propósitos de manutenção e reprodução de espécies. Os jardins zoológicos são espaços de referência nesse assunto e conseguem aliar atividades recreativas a importantes estudos científicos. É bem particular, tanto de cada espécie como também de indivíduos, né? Então a gente sempre procura seguir como que é na natureza. Então se é um animal que vive em harém, que é o sistema que é um macho e várias fêmeas, a gente procura estar fazendo isso. Se é um animal que é solitário, a gente às vezes mantém um casal, mas com um recinto que possibilita que eles, se quiserem ficar distante um do outro, eles podem ficar. Então a gente sempre procura seguir o mais natural possível, né? E aí a gente vai fazendo. Costuma acontecer de, por exemplo, a gente procura uma fêmea para um macho, consegue essa fêmea e de repente eles não se dão bem. Um não vai com o outro e aí a gente tem que procurar então arrumar outro animal, ou então a gente faz um período de adaptação, muda algumas coisas, experimenta coisas diferentes para tentar fazer. Então é cada indivíduo e cada espécie. Pesquisas revelam que, por se tratarem de animais em cativeiro e de hábito solitário, há uma baixa frequência de contato físico entre indivíduos da mesma espécie. No entanto, o animal pode apresentar comportamentos para demarcar o espaço. Os animais podem urinar, defecar ou friccionar partes de seu corpo no local a ser marcado. Em recintos em que se encontra um casal, é comum macho e fêmea caminharem pela área, em espaços diferentes, podendo haver, embora raramente, comportamento agressivo quando se encontram. Nesses casos, os atritos acontecem geralmente na hora da alimentação. Os malefícios que um cativeiro pode oferecer é justamente se ele não oferece a oportunidade de escolha para o animal e também não atende às necessidades básicas desse animal, que eu falei, qual que é o tipo de sociedade que esse animal vive? É um animal que vive em grupo, é um animal que vive sozinho, é um animal que precisa de água ou não, precisa de galhos, né? Ele usa o extrato mais superior, então a gente precisa estar oferecendo isso tudo. O IBAMA tem toda uma normatização que os cativeiros, né, têm que seguir. Desde 1911, estudos indicam uma melhoria na qualidade de vida de animais cativos. Alguns cuidados são fundamentais para o bem-estar desses bichos, como a criação de ambientes físicos semelhantes a seus habitats naturais, acompanhado de uma dieta balanceada. Cada espécie ela tem necessidades particulares, né, que são as necessidades que ela tem na natureza. Então todo o recinto é elaborado de modo a atender essas necessidades do animal. E isso é importante para o bem-estar dele. O enriquecimento ambiental ele tem dois tipos, o estrutural, que são essas mobílias que vocês veem, que são troncos, cordas, tocos, enfim, redes, toda essa parte que a gente faz de ambientação do recinto, que é justamente para o animal ter possibilidades de escalar, ou de se esconder, de ter sombra, de pular, de desenvolver as coisas que ele faz na natureza. E tem um enriquecimento que não é o estrutural, porque ele não fica fixo ali no recinto. Ou a gente põe a comida de uma maneira diferente, escondida, ou dentro de um pote, ou picada de uma maneira diferente. Então para quê? Para que justamente ele tenha coisas diferentes para quebrar a rotina dele. Uma pesquisa realizada pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, revela que as técnicas de enriquecimento ambiental são utilizadas para reduzir o estresse causado pelo cativeiro e melhorar as condições de bem-estar. Os animais em vida livre, eles
sofrem um processo seletivo, né, pela seleção natural, e tem alguns comportamentos que são favorecidos através da seleção natural. E quando você provê essas técnicas de enriquecimento ambiental em cativeiro, você está dando a chance, a oportunidade desses animais exibirem aqueles comportamentos que, quando você não faz nada em cativeiro, eles não têm oportunidade. Então, é uma gama de comportamentos que eles têm potencial, só que eles não desempenham em cativeiro. Animais mantidos em cativeiro devem receber uma alimentação adequada, próxima à que teriam à sua disposição na natureza. Uma dieta à base de frutas, verduras, suplementos vitamínicos e minerais são pilares para garantir a boa saúde do organismo animal. A gente adapta alimentos que são comerciais, que existem no mercado para comprar, de acordo com a qualidade nutricional desse alimento. Então, uma determinada semente, um determinado fruto que tem na natureza, eles são analisados, tem essa composição nutricional e aí vamos dizer, parece com a maçã ou parece com o pimentão. Então, é esse o alimento que a gente vai dar. A gente analisa a dieta completa do animal na natureza e prepara em cativeiro com alimentos possíveis. Normalmente, os macacos, eles têm isso de disputar quem é o chefe do bando, né? E o chefe termina ficando com a comida toda. Então, a gente prepara dietas, por exemplo, feito esse bolinho aqui, que tem tanto as coisas menos gostosas quanto as muito gostosas, em quantidades equilibradas, para que o animal, na hora que coma, ele tenha todos os nutrientes, junto com frutas e legumes. Mas alguns animais são bastante parecidos com os domésticos. Por exemplo, no caso dos lobos-guarás, a gente utiliza uma ração feita para cachorro. No caso dos lobos-guarás especificamente, eles precisam de um pouquinho menos de proteína do que tem na ração de cachorro. Então a gente mistura essa ração de cachorro com frutas e legumes para que chegue num equilíbrio adequado para a espécie. Mas fora essa quantidade de proteína, são animais muito parecidos e podem viver basicamente de ração de cachorro. Segundo uma rede de pesquisadores de mais de 80 países, estima-se um total de quase 8 milhões de espécies de animais no mundo. Deste número, apenas 953.434 foram descritas e catalogadas. Entre as plantas, o conhecimento é muito maior. Das estimadas 298 mil espécies, 215.644 foram descritas e catalogadas. A Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte abriga atualmente mais de 3 mil animais, de 250 espécies diferentes. Este ano, o Jardim Zoológico de Belo Horizonte teve 2 nascimentos de gorilas, fato raro na América do Sul. Considerada referência em reprodução assistida, o Zoológico de Belo Horizonte reproduziu mais de 7 espécies de mamíferos só em 2013, algumas ameaçadas de extinção. A reprodução em cativeiro ela tem que ser muito planejada, né? Existem alguns animais que têm comitês de especialistas que, inclusive, comandam essa reprodução, né? No caso de gorila, a gente tem um comitê europeu, um comitê americano, que são grupos de especialistas e pessoas que trabalham com gorilas e tem todos os criatórios, seja zoológicos ou não, credenciados, e eles é que vão determinar se é para aquele animal reproduzir, com quem seria melhor ele reproduzir, porque uma das importâncias, né, um dos papéis mais importantes das populações em cativeiro é manter a saúde genética daquela espécie. No caso dos gorilas, a gestação dura cerca de 63 dias. Os nascimentos são relativamente comuns, mas a taxa de mortalidade é alta para filhotes com menos de 1 ano, cerca de 70%. Essa taxa é influenciada principalmente pela falta de competência e confiança parental. Neste caso, é a fêmea quem cuida da maior parte das necessidades do filhote. Antes da gente receber esses animais, foi feito todo um processo, né, de adaptação do recinto, de reformas que foram exigidas, porque a gente precisa de cumprir uma série de critérios que estão estabelecidos para a gente receber determinadas espécies. Então, depois que isso tudo foi cumprido, aí sim foi olhado, então, né, de onde viriam esses animais,
né? Esse comitê, então, deu o aval, né? Veio, fiscalizou, olhou tudo, está tudo direitinho, a gente tem condição de receber, né? Tanto a parte técnica como a parte estrutural, né? Enfim, o hospital veterinário, tudo, a nutrição. E aí, então, foi definido quem viria e aí a gente fez esse processo de aproximação, que tem que ser gradual, que às vezes acontece rápido, às vezes é um pouco mais demorado. Então, primeiro eles têm uma aproximação, às vezes só de odor, a gente deixa um sentir o cheiro do outro, aí depois eles podem se ver, mas não se tocam, aí dependendo das reações a gente vai progressivamente aproximando. A Sociedade Mundial de Proteção Animal reconhece, através da ONU, a importância global do bem-estar dos animais. É cada vez maior a preocupação ética com a integridade, tanto dos animais de cativeiro quanto para os animais domésticos. Estudos de mais de meio século afirmam que um ambiente com estimulação física apropriada poderia ter profundos efeitos no resultado emocional dos animais. Mas é preciso tomar cuidado com alguns comportamentos que seu animal de estimação pode ter. Se o animal, o nível de atividade do animal está muito diferente do usual, então o animal que normalmente é ativo está muito quieto, num canto, né? Se ele, um pouco comportamental e um pouco fisiológico também, por exemplo, se ele não está se alimentando como de costume, né? Se as fezes dele não estão com a consistência usual, tudo isso são indícios, né? Esse seria o começo, na verdade, né? O indício de um começo de um problema. O animal de estimação de Samantha frequentemente mordia as patas, além de apresentar outros comportamentos considerados pouco comuns. Logo quando eu ganhei Matilda, que era um bebê, eu morava num apartamento no Rio de Janeiro e eu tinha uma rotina muito pesada, porque eu trabalhava aqui em Belo Horizonte e morava no Rio de Janeiro. A gente começou a perceber que ela estava ficando muito sozinha, tínhamos um pouco de receio disso, mas aí a patinha dela começou a ficar muito inchada e a gente percebia que ela estava o tempo inteiro lambendo essa pata e a gente ficou com medo de ser um machucado, de ser alguma doença, uma alergia e levou ao veterinário. E o veterinário então constatou que isso era só estresse mesmo, porque ela estava ficando sozinha e ela, como um neném, ela precisava de muito passeio, ela precisava de brincar, enfim. E aí, qual a solução que a gente arrumou na época foi contratar uma pessoa para passear, uma pessoa de confiança que ficava com a chave da casa e buscava ela toda manhã e dava uma voltinha com ela pela praia, então uma vida ruim que ela tinha. E aí logo depois de uma semana a gente viu que ela parou de lamber as patas, então ela nunca mais apresentou isso. E eu tive o cuidado, mesmo depois de mudar do Rio, de ter uma rotina muito pesada, de sempre ter uma pessoa que pudesse fazer isso, né? Permitir aos cães esse passeio, esse gasto de energia que um cão precisa. Os sinais clínicos da patologia, ele vem de formas muito variáveis, não tem assim, um padrão de sintomas, né? Esse cãozinho pode ficar muito quietinho, ele pode ficar muito excitado, ele pode desenvolver vômitos, tá? Ele normalmente tem comportamentos, é o que chama a atenção do proprietário, que muitas vezes é diferente do habitual. Então, por exemplo, o cãozinho dorme no quarto do proprietário a vida inteira, nunca teve nenhum sintoma. De repente, ele começa a fazer xixi dentro do quarto e ele nunca fez xixi dentro do quarto. Na verdade, esse cãozinho não está desenvolvendo doença, ele está chamando a atenção do seu proprietário, fazendo com que alguma coisa esteja errada com esse animalzinho. À medida que foram tendo mais cães, a brincadeira entre eles, por menor que seja o espaço, já é um gasto energético e eles já não se sentem tão sós. Então, por isso que vale a pena mesmo tomar cuidado com o cão, né? Porque o ditado não mente, assim, é o melhor amigo que a gente pode ter, né? E no final das contas, a única coisa que eles querem é isso aqui. Eu acho que eles trocam qualquer prato de comida por um carinho, assim. O Eureka chegou ao fim. Gostou do programa? Então participe. Envie seu recado e dê sugestões pelo e-mail do Eureka e redes sociais da PUC TV. Eu te espero no próximo programa. Até mais!